Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, quarta-feira, que Deus possa te abençoar. O tema do nosso culto hoje, eu sei que muita gente pensa diferente, mais uma vez, você tem todo o direito de pensar diferente, mas às vezes pensar diferente é estar pensando errado, é estar pensando equivocado. Então, ao ouvir, ao entender, ao adquirir conhecimento, nós podemos e devemos mudar de opinião. É altamente salutar e inteligente mudar de opinião quando temos outros conhecimentos. E eu quero pensar com vocês sobre a importância do culto cristão. Quando eu digo culto, eu estou falando do culto coletivo. Queridos, o século que nós estamos vivendo, ele é diferente dos outros séculos, lógico, e ele é igual aos outros séculos. Qualquer pessoa que for fazer uma análise, uma comparação, tem que levar em conta a situação do século atual, o contexto do século atual, mas quando a gente olha para as pessoas, por mais diferentes que a gente seja, nós acabamos por ser igual aos séculos passados em algumas nuances, em alguns temas. Mas algo que tem no século XXI muito forte é desconstrução. As pessoas estão trabalhando para desconstruir alguns temas, não todos, dependendo do que você quer, dependendo do que a pessoa quer. Mas a desconstrução, ela faz parte do século XXI. E existe uma discussão muito forte, eu também não vou discutir isso, sobre individualidade e individualismo. São duas coisas distintas, uma positiva e a outra negativa, e que é muito discutido. E o século XXI tem uma pluralidade, muitas opções. A geração que nós vivemos, quanto mais opções, melhor. E algumas vezes ter muitas opções nem sempre é tão positivo. Falei basicamente isso e quero trazer para o mundo cristão. O mundo cristão, o mundo religioso, não é muito diferente. Eu sou crente há 53 anos, já falei isso. No bairro onde eu moro, há algumas décadas atrás, tinham 4, 5 igrejas. Não mais do que isso. Hoje, na minha rua, deve ter umas 15. Isso é bom? É pluralidade, é quantidade. Nós vamos ficar discutindo se isso é bom, se isso é ruim. A gente parte da premissa que toda igreja, quando é aberta, é para melhor, é para bom. Mas vamos ficar discutindo isso por várias gerações. Mas a geração do mundo cristão, do mundo religioso, ela está na pluralidade, na quantidade, nas opções, e nem sempre isso é bom. E no mundo religioso, no mundo cristão, eu já vi, eu já percebi onde a dinâmica de um culto, como eu falei no início, eu estou falando de um culto coletivo, de um culto religioso coletivo, onde várias pessoas estão juntas. Eu já ouvi pessoas que, diante de um culto onde a dinâmica do culto é para cima, onde a dinâmica do culto é motivadora, as pessoas pegaram essa dinâmica e fizeram dessa dinâmica, dessa animação, o sinônimo de espiritualidade. Eu olho com bastante reticências quando dinâmica passa a ser sinônimo de espiritualidade. Se o culto é pacato, se o culto é devagar, se o culto não tem motivação, ele é um culto ruim. Ele não teve caráter espiritual. Se o culto tem uma dinâmica boa, uma motivação, um foco no corpo, o culto foi muito espiritual. Olha só, eu não vejo dessa forma. Espiritualidade e dinâmica, elas não são sinônimos. Todo culto, ele deve ser dinâmico. Todo culto, ele deve ser interessante. Todo culto, ele deve ser atraente. Mas, queridos, partir da premissa que um culto animado é um culto espiritual e que um culto desanimado é um culto desespiritual, não faça isso comigo. Eu não posso concordar com isso.
Eu quero um culto dinâmico e eu quero um culto espiritual. Mas deduzir ou afirmar que a dinâmica é a espiritualidade e a não dinâmica é a falta da espiritualidade, eu não comungo desta procedência ou deste pensamento. E, queridos, uma outra frase no mundo coletivo do culto cristão, no mundo religioso, é liberdade para o espírito. Se a nossa geração desconstrói, se a nossa geração está querendo desconstruir, se a nossa geração vive de pluralidade, o mundo religioso, o mundo cristão não está muito diferente. Falei da dinâmica. Eu, Eliezer, eu gosto de culto que tenha dinâmica, mas eu não posso dizer que dinâmica é sinônimo de espiritualidade. E eu já ouvi muitas pessoas: nós precisamos de liberdade para o espírito. E eu quero te desafiar, quando você vier à nossa igreja, quando você estiver comigo, me explica o que é liberdade para o espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 3, 17, Paulo fala sobre isso. Mas Paulo não está falando de culto cristão. Eu não vou falar desse texto, talvez mais à frente eu até fale. Mas eu percebo claramente que quando muitas pessoas falam de liberdade para o espírito, no nosso culto coletivo, é para cada um fazer o que acha que tem que fazer. Eu percebo isso claramente. Eu posso estar equivocado. Por isso eu estou pedindo, você que está me vendo, quando você estiver na nossa igreja, me procure e me explique, porque até hoje eu não entendi. No mundo cristão, quando alguém diz liberdade para o espírito no culto cristão, eu entendo na maioria das vezes claramente que é para cada um fazer o que quer. Deixa fluir. E Paulo, quando escreve em 2 Coríntios 3,17, ele não diz nada disso. Queridos, para eu encerrar esta introdução, eu estou muito preocupado com o tema, por isso que eu tento explicar o máximo possível. Tradicional e renovado. São duas palavras também no nosso século e também no mundo religioso, no mundo cristão. Tudo que é tradicional é ruim. Tudo que é tradicional tem que ser mudado e tudo que é renovado é bom, é para cima, Deus está no meio. Outro equívoco. Eu quero dizer para você, preste atenção, o que é renovação hoje, com o passar do tempo, vai ser tradicional. Vou repetir, o que é renovação hoje, com o passar do tempo, daqui a 100, 200 anos, vai ser tradicional. E o que é tradicional hoje, lá no passado, foi renovação. Você entendeu? O que é renovação hoje vai virar tradicional um dia. E o que é tradicional hoje, lá no passado, foi renovação. Então, cuidado para você não pegar a palavra tradicional e renovado e fazer dela sinônimos de espiritualidade. Não cabe. Essa interpretação não cabe. A importância do culto cristão. Queridos, primeiro ensinamento, nesta quarta-feira. Quando você está vindo para um culto cristão no coletivo, seja na igreja, seja no seu condomínio, seja num lugar onde várias pessoas vão estar reunidas, coloque no seu coração, esse culto coletivo, ele começa do lado de fora. Porque o culto coletivo, ele nada mais é do que a junção, o ajuntamento de vários cultos individuais. Se você tem um culto com 3.000 pessoas, são 3.000 cultos individuais. Quando você tem 50 pessoas reunidas, são 50 pessoas com cultos individuais. E quando todo mundo se junta, vira um culto coletivo. Então ele precisa começar do lado de fora. Mas, queridos, no nosso século, está muito claro, os batistas já fizeram uma pesquisa, acredito que as outras denominações também.
A maioria das pessoas que vêm hoje a um culto coletivo, elas vêm numa ânsia que o culto coletivo seja muito produtivo para ela, mas a grande maioria não traz nada de positivo do lado de fora. Quando chegam no ambiente que estão reunidos, seja um templo, seja um condomínio, seja uma praça, as pessoas estão ali na dependência que o culto coletivo lhe transforme. É possível isso acontecer? Lógico. Mas coloque no seu coração, qual a importância de um culto coletivo cristão? É que ele comece do lado de fora. Quando você entra no seu carro, quando você pega a sua bicicleta, quando você está vindo a pé, quando você ainda está do lado externo, quando você ainda está do lado de fora, o culto já começou. Não é a nossa realidade. Hoje, para começar um culto, a maioria das igrejas tem que fazer um introito. Alguém tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas, porque o culto vai começar, porque as pessoas ainda estão dispersas. Queridos, coloque no seu coração os salmos de 120 a 134, eles são conhecidos como salmos dos degraus. Existem divergências de interpretação. Eu vou trazer pelo menos duas. Uma delas dizem que são conhecidos como salmos dos degraus, porque na peregrinação do povo, eles iam cantando do Salmo 120 ao Salmo 134. Mas existe uma outra explicação, que quando a pessoa estava chegando no templo, haviam degraus para chegar no átrio. E em cada degrau, o povo cantava um salmo. Esse cenário é bonito. Se realmente a interpretação melhor para os salmos dos degraus é que diante do templo, em cada degrau, o povo cantava, que cena linda! O povo está se preparando para entrar na casa de Deus. Hoje nós temos que fazer um introito. Nós temos que dizer de alguma forma que o culto vai começar, porque estamos dispersos. Queridos, qual a importância do culto coletivo? Qual a importância do culto cristão? Ele começa do lado de fora. É quando você está vindo. Você está carregando o seu culto individual para acrescentar no culto coletivo. Mas hoje, aonde você está indo? Eu estou indo na igreja. Eu quero ouvir a voz de Deus. Tomara que Deus use o ministério de louvor. Tomara que Deus use o pastor. Tomara que Deus use o pregador. Tomara que Deus use o solista. Tomara que Deus use a pessoa que está do meu lado. E tomara que Deus use você. Porque o culto começa do lado de fora. É você que está trazendo o seu culto. Você que é responsável pelo seu culto. Então, queridos, qual a importância do culto coletivo? Qual a importância do culto cristão? Coloque no seu coração nesta quarta-feira. Ele começa do lado de fora. Segundo ensinamento que eu quero trazer para o seu coração. Qual a importância do culto coletivo cristão? Ele começa do lado de fora. E segundo, a centralidade é Deus. O alvo da nossa adoração é Deus. Quem tem que olhar para o meu culto é Deus. Quem eu devo me preocupar é Deus. Ok. Mas como eu estou falando que o culto é coletivo, o culto ele tem uma interferência, uma influência dos humanos, é lógico. Algumas pessoas tentam ignorar isso. Quando eu estou falando e você está aí, você está olhando a qualidade do som, você está olhando várias outras coisas que não deveríamos estar tão prestando atenção, mas a gente faz isso, e isso é comum, isso é normal. Quando alguém faz um solo, quando o ministério de louvor canta, se alguma coisa foge daquilo que nós estamos esperando, vira alvo do nosso comentário. Seja batista, seja pentecostal, seja adventista, seja presbiteriano, seja qualquer pessoa, nós somos muito fáceis de desvirtuar o alvo da nossa adoração, que é Deus. Quantas vezes você chegou em casa, você prestou um culto a Deus, e quando você entrou no carro,
a primeira coisa que você fez, quando você pegou a sua bicicleta, ou quando você saiu do portão da igreja, ou da onde você estava reunido, o primeiro comentário seu, você viu como que ela fez o solo? Você viu como que o pastor estava? Você viu isso? Você viu aquilo? Quando nós deveríamos falar, eu vi Deus, porque Deus é o centro do nosso culto. Mas nós não vamos ignorar a influência dos humanos. Queridos, culto é adoração a Deus. E tem um teólogo que ele diz que culto é um diálogo entre o humano e o divino. Eu gosto. Culto é um diálogo entre o humano e o divino. Se é um diálogo, os dois falam e os dois ouvem. E não pode ser no mesmo momento, porque se duas pessoas falam ao mesmo momento, isso não é diálogo, isso é discussão. Esse teólogo, ele diz, o culto é um diálogo entre o humano e Deus. Então tem momento do humano falar e tem momento do humano ouvir. Tem momento de Deus falar e tem momento de Deus ouvir. Eu gosto muito desta interpretação de culto. Queridos, em Colossenses capítulo 3, verso 16, está escrito lá que a palavra de Cristo habite em vós. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite, ou seja, que esteja dentro. Que a palavra de Cristo habite em nós. Colossenses 3,16. E aí ele termina o texto, cantando louvores ou salmodiando a Deus. Ou seja, você pega, que cena linda, a palavra de Cristo que habita em nós, você coloca ela para fora. E você louva a Deus com salmos, com hinos. Isso faz parte do culto. Lógico que tem pessoas que Deus capacitou em fazer esse cenário de Colossenses 3,16 com alta qualidade. E é isso que a gente busca. A gente busca fazer com alta qualidade para que os humanos, eles não sejam atingidos de uma forma não muito positiva, porque isso dói aos ouvidos quando alguém fala, quando alguém canta, quando o cenário onde nós estamos não é muito positivo, não é agradável. Então tudo isso a gente faz para ficar mais agradável, mas coloca no seu coração, a centralidade do culto cristão é Deus. Quando você sai de casa com esse intuito, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, para louvar a Deus, para adorar a Deus, as outras coisas vão ganhar menos proporção, menos intensidade. Agora coloca na sua vida, se você sai do local onde você estava reunido só comentando coisas do culto em questão humana, você está com seu culto prejudicado. Coloque isso no seu coração. E para nós encerrarmos a palavra desta quarta-feira, qual a importância do culto cristão? Ele começa do lado de fora. A centralidade é Deus, mas não vamos ignorar a influência humana, pelo amor de Deus. E terceiro, esse culto ele precisa ser interessante, atraente, impactante. Existem milhares, centenas, dezenas de seminários, de cursos, cada um tem a solução para que o seu culto... Se você for numa livraria ou entrar na internet e pedir um livro para te ajudar a fazer um bom culto, tem pelo menos 500 títulos. Cada um tem a solução para que o culto fique atraente. Você que já fez um curso, quando você chegou na igreja, você correu para o seu líder, ou você que é pastor, querendo implementar tudo aquilo, como se aquilo fosse a solução máxima. Lógico, livro, seminário pode ajudar. Mas se você não começar o seu culto do lado de fora, ou se Deus não for o centro da sua adoração, por mais curso que a gente faça, não vai ter jeito, porque o culto individual está prejudicado. E quando o culto individual está prejudicado, o culto coletivo fica prejudicado. Se o irmão que está no som, se a irmã que está no data show, se o pessoal do som, do louvor, se você que está no primeiro banco, o seu culto está prejudicado, cuidado, você vai contaminar o culto coletivo. Aí eu vou para a Bíblia, Atos capítulo 16.
versículo 25. O culto precisa ser interessante, atraente e impactante. Qualquer livro vai falar isso, qualquer preletor vai falar isso. Atos 16, 25. Veja se esse culto é interessante, veja se esse culto é impactante e veja se esse culto é atraente. Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantavam e oravam a Deus. E os prisioneiros os ouviam, e o carcereiro dormia. Eu falei mais do que apenas o versículo 25. Veja se esse culto é interessante. Qual é o local? É uma prisão. Hora desse culto, meia-noite. Quem é ou quais são as pessoas que estão participando desse culto? Prisioneiros, pessoas à margem da sociedade, estão presos. O carcereiro dormia. O texto não diz que Paulo e Silas pregavam. A palavra falada, como você está me ouvindo, só diz que eles louvavam e oravam. Então, para uns, esse culto não é interessante. Para alguns, esse culto não é atraente. Só tem louvor e adoração. Só tem louvor e oração. Queridos, se Paulo e Silas fizessem esse culto hoje, no século 21, eles estariam fadados ao insucesso. O culto deles não é interessante, o culto deles não chama atenção, o culto deles não é atraente. Mas o texto diz que enquanto eles louvavam a Deus e enquanto eles oravam, os ferros que tinham amarrados nos seus pés, enquanto o carcereiro dormia, enquanto os presos os ouviam, há um terremoto. As correntes se quebram. O carcereiro acorda com medo. E Paulo diz: fique tranquilo, todos estão aqui. Mesmo que aos olhos do humano, esse culto não seja interessante, não seja atraente, ele foi altamente impactante. Coloque isso no seu coração. O culto de Paulo e Silas não era atraente, ele não era interessante. Coloque no seu coração, ele era altamente impactante. Ele atingiu o coração de Deus. E quando atingiu o coração de Deus, Deus disse àqueles dois homens, mesmo à meia-noite, o culto de vocês, a adoração de vocês, pode não ser interessante aos olhos humanos, pode não ser atraente aos olhos humanos, mas é altamente impactante ao coração de Deus. Queridos, algumas vezes nós estamos muito presos aos formatos. Mais uma vez eu quero te dizer, formato tem que ser revisto, formato tem que ser interessante, formato tem que ser atraente, mas cuidado para ter interessante, cuidado para ter atraente e cuidado para não ter nenhuma impactação. O culto de Paulo e Silas não era interessante, o culto de Paulo e Silas não era atraente, mas o culto de Paulo e Silas era altamente impactante e atingiu o coração de Deus. O carcereiro pulou, porque estava dormindo. Queridos, eu sempre falo isso. Não deixe de prestar o seu culto, não pare o seu culto porque alguém está dormindo. É problema de quem está dormindo, é problema de quem não veio. Não veio porque não quis, não veio porque não pôde. Isso não é um problema meu. Se Paulo e Silas, antes de começar o culto, fosse discutir, eles não fariam culto porque o carcereiro estava dormindo. Eles não fariam culto porque o seu público era um público de pessoas presas, marginalizadas. Queridos, muitas vezes o nosso culto não impacta a Deus porque a gente discute muito, a gente pensa muito, a gente quer um formato muito interessante, a gente quer um formato muito atraente, mas esquece que o culto tem que ter a centralidade a Deus, e quando o culto é feito a Deus, ele é impactante. Coloque isso no seu coração. Tem muito mais coisa, mas eu paro por aqui nesta quarta-feira. Qual a importância do culto cristão?
Qual a importância do culto coletivo cristão? Começa do lado de fora. A centralidade é Deus. Ele precisa ser interessante. Ele precisa ser atraente. Mas acima disso, ele precisa ser impactante. Ele precisa alcançar o coração de Deus. Feche seus olhos. Deus, encerra aqui o culto desta quarta-feira. Deus, abre os nossos olhos no século 21, que a gente possa olhar o formato do culto, que a gente possa fazer um culto interessante, um culto atraente. Deus, que a gente não faça um culto apenas e tão somente visando o ser humano, mas Deus, tomando emprestado o texto de Paulo e Silas, um culto que não foi interessante, um culto que não era atraente, mas um culto que era altamente impactante, porque atingiu o coração de Deus. Queridos, nesta quarta-feira, onde você estiver, talvez você não está num culto coletivo, você está no seu culto individual. Eu quero pegar esse ensinamento do impactante e levar para o seu coração nesse momento. Mesmo no culto individual, vou repetir, mesmo no culto individual, o nosso culto precisa ser impactante, porque ele precisa atingir o coração de Deus. Deus, nesse momento, muito obrigado, que as palavras faladas aqui, elas fiquem no nosso coração, que ao chegarmos no culto coletivo, que nós possamos trazer do lado de fora o nosso culto individual e que ele seja para ajudar, complementar, aumentar o caráter espiritual, o caráter social, o caráter emocional do culto coletivo. E ao sair, que o nosso comentário não seja primário naquilo que humanamente não atingiu a qualidade, mas que apesar de não ter atingido a qualidade, Deus falou comigo, porque o meu culto, ele é interessante, ele é atraente, mas ele é altamente impactante, porque ele atingiu o coração de Deus. Que Deus te abençoe. Você tenha uma noite abençoada, uma noite abençoadora. Fique com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que você possa entender e colocar em prática na sua igreja, na sua vida cristã. Deus nos abençoe. Em o nome de Jesus. Amém e amém.